Obrigado, Pai, por nos tornarmos adoradores. E que possamos continuar, ó Deus, sermos realmente uns adoradores. Porque o Senhor busca, porque o Senhor procura e porque o Senhor quer adoradores. Que realmente nosso coração seja um adorador. Nossa mente, nossa alma, nosso espírito, Deus, seja um adorador. E que esta adoração, Deus, que este louvor chegue a teu coração, Pai. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Amém. Vem mais pertinho, vem mais perto, pode sentar. Bem mais perto mesmo, todos. Quero que vocês abram 2 textos especiais que gostaria de compartilhar com vocês. O primeiro texto está em Hebreus capítulo 12, versículo 1. Hebreus capítulo 12, versículo 1. E o segundo texto está em Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1. O primeiro texto está em Hebreus 12, versículo 1. E o segundo é Daniel capítulo 1. Nós vamos ler de Daniel, do versículo 3 até o versículo 21. Mas vamos primeiro no livro de Hebreus. Beleza? Olha o que fala o livro de Hebreus, versículo 1. Capítulo 12, versículo 1. Portanto, também, nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, depois de eliminar tudo o que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Coloca outra versão para mim, por favor. Coloca a versão NVI, se for possível. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida proposta para nós. E se você tiver outra versão, coloque, porque tem outra versão que diz o seguinte. Não. A corrigir. Só tem essas 3? Tem outra versão, não sei se você tem aí, que fala de embaraço e pecados. Alguém tem essa versão? Embaraço e pecado. Alguém tem essa versão? Tem, né? Que é geralmente a versão mais tradicional. Ok. É interessante saber, eu quero que vocês pensem sobre isso, o que pode te afastar de Deus? O que você pode tirar a tua consagração? O teu relacionamento com o Senhor? O propósito que Deus tem sobre a tua vida? É muita coisa, mas ao mesmo tempo é uma só. Tá? O que pode tirar isso de você? E você se distanciar de Deus, e você se distanciar do propósito de Deus. Aqui nesse texto diz que são 2 coisas que podem acontecer. Uma delas é aquilo que te atrapalha, que te impede de prosseguir, e o pecado. São 2 coisas. Tem outra versão que fala de embaraço e pecado. São 2 coisas. Vamos lá para Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1. Do versículo 3 até o versículo 21. Então o rei disse a Aspenaz, chefe dos seus oficiais, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e dos nobres. Jovens, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e dos nobres. Jovens sem defeito algum, de boa aparência, dotados de sabedoria, inteligência e instrução.
com capacidade para servir no palácio do rei, e disse-lhe que lhes ensinasse a cultura e a língua dos babilônios. O rei determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem alimentados por 3 anos, para que no fim destes pudessem servir diante do rei. Entre eles se achavam alguns vindo de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais lhes deu outros nomes: a Daniel, o de Bet-Saba, Sassar; a Ananias, o de Sadraque; a Misael, o de Mesaque; e a Azarias, o de Abidnego. Porém, Daniel decidiu não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu permissão ao chefe dos oficiais para não se contaminar. Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos oficiais. Mas o chefe dos oficiais disse a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Se ele achar os vossos rostos mais abatidos do que os dos outros jovens da vossa idade, poreis minha cabeça em perigo diante do rei. Então Daniel disse ao encarregado, designado pelo chefe dos oficiais para cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: peço-te que proves os teus servos por 10 dias, dando-nos apenas legumes para comer e água para beber. Então, na tua presença, que a nossa aparência seja comparada com as dos jovens que comem das iguarias reais, e faça os teus servos de acordo com o que observares. Assim, ele atendeu ao pedido e os experimentou por 10 dias. Passado 10 dias, a aparência deles era melhor e eles estavam mais nutridos do que todos os jovens que comiam das iguarias reais. Então o oficial lhes tirou as iguarias e o vinho que deviam beber e passou a dar-lhes legumes. No caso desses 4 jovens, Deus lhes deu conhecimento e inteligência em toda a cultura e ciência. E Daniel tinha discernimento sobre todo tipo de visões e sonhos. Passando o tempo determinado pelo rei para que os jovens fossem trazidos a ele, 3 anos, foram 3 anos, o chefe dos oficiais os apresentou diante de Nabucodonosor. Então o rei conversou com eles e não encontrou ninguém como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, entre todos os outros. Por isso eles passaram a servir o rei. E o rei achou-os 10 vezes mais instruídos do que todos os magos e adivinhos que haviam em todo o seu reino, e em todas as matérias de sabedoria e discernimento sobre a qual lhes perguntou. E Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Algo que o Senhor deseja de nós, que primeira coisa é fugir do pecado. Se algo que nos afasta do Senhor, que algo que nos tira a consagração diante do Senhor, é o pecado. Todos nós sabemos disso. Acho que não é necessário ensinar ou falar de que de fato o pecado nos afasta do Senhor. O pecado realmente tira de nós, digamos assim, a oportunidade ou tira de nós essa comunhão com Deus. Ele nos afasta do Senhor. No entanto, porém, a consagração, a busca do Senhor, o se dedicar ao Senhor, o ser obediente completamente a Deus, o fato de não fazer isso também nos afasta do Senhor. É
Hebreus está dizendo de que não somente o pecado, mas também o embaraço. A palavra embaraço, se você quiser traduzir, pode ser nó, pode ser amarra, pode ser alguma coisa que te prende a algo. Embaraço significa isso. Não é pecado. Presta atenção, não é pecado. O versículo de Hebreus diz que há duas coisas, ou embaraço ou, volta lá, tudo que nos impede, eliminar tudo aquilo que nos impede de prosseguir, e o pecado. São duas coisas. Precisamos entender de que talvez tenha algo, precisamos enxergar que talvez exista algo, precisamos talvez observar, analisar e até reconhecer de que existe algo que nos impede de prosseguir ou nos impede de estar na presença de Deus. E não é pecado. Não é pecado. Mas nos impede de estar na presença de Deus. Eu ouvi uma frase hoje, ontem, não lembro quando. Acho que foi ontem. De um site que eu entro lá para meditações. E ele falava assim. A gente, em vez de poder ligar, a frase era mais ou menos assim, não lembro de cor exatamente, falava assim, em vez de a gente fazer uma ligação para o céu, através da oração, a gente opta por fazer uma ligação no celular. Em vez de poder se conectar com Deus, através de oração, a gente se conecta a tantas outras coisas através do celular. Hoje uma pessoa, estávamos lá na comunhão com os pastores, e uma pessoa falou para o pastor, pastor, eu estou de jejum de televisão. Ele falou assim para ela, ele estava contando, que legal, que ótimo, mas saiba uma coisa, ele falou para ela, celular também é uma pequena televisão. Você também está de jejum de celular? Porque celular também é uma pequena televisão. Você fica assistindo um monte de vídeo, não fica? Que adianta eu desligar a televisão e eu ficar no meu quarto com o celular? Pastor, mas o que tem? Não é pecado. Não é pecado. Mas é embaraço. Embora, se você assistir outro tipo de coisa, se torna pecado, lógico. Mas é embaraço. Te afasta. Tem muita gente que fala assim, pastor, mas o que tem? Qual é o problema? Não é pecado. Eu sei que não é pecado, mas é embaraço. É algo que te impede de prosseguir, é algo que te impede de ficar perto do Senhor. Aí nós vamos agora para a história de Daniel e seus amigos. Eles foram presos, eles foram escravos, saíram da casa deles. Eles viram a casa deles ser destruída, os seus familiares serem mortos, a cidade destruída. Eles viram tudo isso, que horror. E eles foram escravos para um reino distante, o reino da Babilônia. Eles chegam lá e eles são escolhidos pela sua aparência, pela sua cultura. Eles eram jovens já cultos, pela sua juventude. Eles são separados e agora eles vão ser preparados durante 3 anos para serem conselheiros na corte do rei. 3 anos. Em um reino completamente pagão, em um reino que adora outras coisas. E inclusive depois, se você sabe, tem naquela questão lá dos 3 que foram jogados na fornalha, porque não queriam se dobrar para aquela estátua. E Daniel também foi jogado na cova de leões, porque também não queria adorar. Então é um mundo de paganismo. E esses jovens estão lá para serem preparados para a corte e serem bem alimentados, bem cuidados. Eles iriam ter boa roupa, uma boa cama, um bom lugar para morar, perto do palácio do rei.
seria de extremamente cuidado e com uma alimentação, a melhor alimentação do reino, porque o próprio rei declara: eu quero que eles comam a comida que eu como e bebam o vinho que eu bebo. Não poderíamos dizer assim: nossa, que bênção. Olha só, enquanto outros escravos estejam talvez limpando a rua, construindo coisas, sei lá o que, nós vamos estar agora no palácio comendo a comida do rei. Já imaginou? Comer a comida do rei? Hoje eu tive 2 convites para ir comer. Hoje eu ia para a taverna do Portuga, que nós fomos, lembra? Né? Quem foi lá com os casais, eu amei aquele lugar. Ou numa churrascaria em Campinas, aqui na Dom Pedro, aqui no Carrefour. Na taverna do Portuga eu teria que pagar, na churrascaria era de graça. Falei assim: pastor, vamos, é meu aniversário, eu quero que o senhor vá. Eu gostaria muito que o senhor fosse comigo. Churrascaria, de graça, olha só. Aí eu olhei para ela e falei assim: filho, não posso. Eu tenho um compromisso, eu tenho um culto. Mas o senhor não pode deixar alguém? Eu poderia. Poderia ligar para o Adilson, poderia ligar para o Ayrton, poderia falar com minha esposa: olha, fica aí na igreja que eu vou ter que sair. Tenho um compromisso urgente, muito sério, de acompanhar uma pessoa num lugar especial. Né? É pecado? Iria ser pecado? Não. Até diria para você: eu estou evangelizando a pessoa, eu tenho que acompanhar. E é verdade, estou evangelizando. Eu espero que logo estejam aqui conosco. Mas isso me afasta, isso tira um pouco da minha consagração. E eu justo tinha esse texto para falar. Falei: meu Deus do céu, eu vou deixar uma churrascaria. E a única coisa que eu tenho para comer é um pão com ovo, que eu trouxe para comer antes do culto. Eu troquei uma churrascaria com salmão, com grelhado. Ele me foi falando o que tinha lá. E eu só pensava no pão com ovo que eu trouxe. Não? O que tem? O que tem que eu posso sair, talvez, um pouco da consagração com Deus? Tem coisas que às vezes, imperceptivelmente, sutilmente, de uma maneira muito fina, de uma maneira muito suave, delicada, tomamos decisões, entramos em lugares, temos relacionamentos, vamos a lugares, temos atitudes que nos afastam um pouco da presença de Deus. Poderíamos estar talvez tendo uma oração, poderíamos estar talvez estudando a Bíblia, poderíamos estar talvez em comunhão com alguém, poderíamos estar na igreja. Eu te pergunto, e vou ser bem sincero: quantos poderiam estar aqui, mas por coisa pequena não estão aqui hoje presentes? Pastor, estou cansado. Estar cansado e não vir na igreja é pecado? Não. Mas acho que aqui tem vários cansados também. Pastor Ayrton estava na sala lá, estava quase dormindo. Ele falou assim: se eu ficar aqui mais um pouco, eu vou dormir. Eu falei assim: com certeza. Ele deve ter ficado o dia inteiro trabalhando lá na banca. Teve movimento hoje bastante. Então, pastor Adilson me falou também: estou fazendo de tudo para sair de férias sexta-feira. Olha só, mais uma vez. Mas tudo bem, isso é outra coisa. Tem que deixar tudo organizado. Tem uma coisa terrível, estou cansado. Olha só, mas está aqui. Deu para entender o quão sutil, às vezes,
tem situações, comportamentos e decisões que não é pecado. Volto a dizer, não é pecado. Porém, nos pode afastar da presença de Deus. O que acontece com esses jovens? Eles querem se consagrar. Eles não querem perder a sua consagração com Deus. Eles não querem perder a sua obediência a estar perto de Deus. Se eles tivessem comido as iguarias do rei, bebido aquele vinho que o rei bebe, não estariam em pecado. Não é pecado. Mas eles precisavam entender, eles que entendiam de que eles queriam se consagrar a Deus. Que não era um rei que iria determinar o que eles comessem, mas é o Senhor. E o texto diz que o homem lá que estava encarregado lá ficou apavorado. Olha, se eu fizer isso, o rei pode me matar, porque você vai ficar fraco, você vai ficar com o rosto pálido. Aí Davi fala assim: prova durante 10 dias. Prova durante 10 dias. Olha a confiança que Daniel tinha. Aí tu fala assim: nossa, Daniel tinha confiança de ser jogado na cova dos leões. Não, Daniel já tinha confiança naquele momento lá, novinho, adolescente ainda. Pode provar. E durante 10 dias eles vão comer só verduras, só legumes. E o texto diz que eles estavam melhores do que todos os demais. Na aparência, melhores do que todos os demais. Mas olha o que fala o versículo 17. Talvez a verdura realmente faz algo de bom para o físico. Eu não sei. Eu tenho minhas dúvidas. Prefiro carne. Mas tudo bem. Mas olha o que fala o versículo 17. Aqui não tem a ver com dieta. Aqui não tem a ver com comida. Olha o que fala o versículo 17. E no caso desses 4 jovens, Deus lhes deu o quê? Conhecimento, inteligência e sabedoria. Tem outra versão. Em toda a cultura e ciência. E Daniel tinha discernimento sobre todo tipo de visões. E agora essa capacidade vem da verdura? Não, essa capacidade vem de Deus. Você sabe que quando você se consagra mais a Deus, você se torna mais sábio. Você sabe que quando você se consagra mais a Deus, você se torna um homem com melhor pensamento. Você sabe que quando você se consagra mais a Deus, você tem a capacidade, a habilidade sobrenatural de talvez ter visões e ter sonhos e interpretar tudo isso. Você sabe que quando você se consagra mais a Deus, você pode orar, impor as mãos e pessoas podem ser curadas. Você sabe que quando você se consagra mais a Deus, você se sente mais forte. E mesmo que venha a adversidade, você fica firme, imbatível. Imbatível, está certo essa palavra? Se torna mais forte. Mas quando você leva a vida de qualquer jeito, mesmo sem pecado, mas com menos consagração, você se torna também frágil, fraco. A sabedoria não vem porque você não peca. A sabedoria não vem porque você não se consagra. A autoridade espiritual não vem porque você não peca. A autoridade espiritual não vem porque você não se consagra. Talvez você não passa o dia sem pecar, mas se você passar o dia sem orar, se você passar o dia sem meditar nas coisas do Senhor, no fim da noite, chega fraco. Chega fraco. Ontem eu perdi a hora, perdi o sono na verdade. 4:30 da manhã, acordei, fiquei virando para lá, fiquei virando para cá, tinha algumas coisas para pensar. Eu olhar para lá, eu olhar para cá, falei assim: vou ficar aqui na cama. Não, aí fui para a sala. 4:30 da manhã, 5 horas da manhã eu fui para a sala. Eu vou para a sala, melhor. Tropecei, caí no quarto. Não fala nada porque você nem percebeu, mas tudo bem. Caí, escorreguei da cama assim, pum.
Aí levantei, fui lá, me agasalhei melhor, coloquei calça, coloquei uma camiseta, tudo, fui para a sala e falei assim, o que eu faço? Tinha 3 escolhas para fazer. Ou eu ligo a televisão, ou eu pego o celular e começo a mexer, ou eu oro. Tinha 3 opções. Tinha uma quarta, pegar o livro e começar a ler. Eu gosto de ler. Pode ser no celular, pode ser o livro. Né? Podia fazer tudo isso. Eu decidi orar. Mas fiquei 2 horas orando? Não. Foram 10 minutos orando. Não pensa que fiquei 2 horas. Não, fiquei 10 minutos. Senhor, estou aqui. Eu preciso que o Senhor me dê entendimento. Eu preciso que o Senhor me dê palavra. Eu preciso que o Senhor me mostre qual é o caminho naquilo que eu preciso fazer. Nas conversas que eu preciso ter. Me ajuda. Foram 10 minutos de oração. 10. Aí parei. Aí fui beber uma água. Voltei para a sala. Liguei a televisão e comecei a assistir um seriado. A diferença não foi o seriado. A diferença não foi a água. A diferença foi que a primeira coisa que fiz foi 10 minutos. Gente, 10 minutos. Não foram 2 horas. E já fez uma diferença gigante. Estávamos compartilhando isso hoje de manhã, lá com os pastores, e o pastor Rui, de segunda para terça, ele mandou uma mensagem 3 horas da manhã. Eu acordei às 4:30, ele acordou às 3. Falei, o que está acontecendo? E ele mandou uma mensagem, não sei se vocês receberam, colocou lá no presbitério, 3 horas da manhã. E aí o que aconteceu? Ficou orando? Falei, não. Levantei, fui lá fora, estava frio. Falei, Senhor, eu te amo. Voltei para o quarto, escrevi a mensagem e foi dormir. Eu falei, não fiquei orando a noite inteira, não. Não fiquei 1 hora orando inteira, não. Não fiquei meia hora orando. Ele falou que só saiu lá fora, estava frio. Falou, Senhor, eu te amo. Fez uma pequena oração, voltou, mandou uma mensagem rápida para o pessoal e foi dormir outra vez. Fez uma diferença gigante. Isso se chama o quê? Consagração. E a gente perde um tempo enorme, precioso, um tesouro gigante. Em vez de poder ainda se consagrar mais a Deus, a gente perde e vai fazer outras coisas que vai nos afastando do Senhor. Então eu te quero convidar a você se consagrar mais a Deus. Se consagrar mais a Deus. Eu quero ser como Daniel. Calma. De um dia para outro você não vai se tornar um Daniel. Que orava 3 vezes por dia. Ia lá na casa, orava 3 vezes por dia. Não. Mas que tal deixar de comer alguma coisa e se consagrar? Estamos no jejum de 21 dias. Cuidado com o jejum que você faz. Uma vez eu fiz jejum de pão. Falei assim, eu sou viciado em pão. Minha esposa sabe que eu sou viciado em pão. Nunca falta pão em casa. E se faltar pão, eu fico louco. Fico bravo, não é verdade? Comprei 3 pães esses dias, estava cheio de pão em casa. Hoje trouxe 2 pães cheios de com ovo para comer. Pedi uma churrascaria, mas tudo bem. E eu decidi fazer jejum de pão porque eu precisava emagrecer. Olha a motivação. Eu deixar de comer pão para emagrecer. Não foi deixar de comer pão para me consagrar. 30 dias de jejum. Engordei 3 quilos. Lembra disso? Faz alguns anos atrás. Engordei 3 quilos. De jejum de pão. E não me consagrei. Porque o propósito foi diferente. Então eu te convido a você fazer todo dia. Colocar o propósito da tua vida para se consagrar. Não em grandes coisas. Não exagera.
Mas nas pequenas já é uma diferença gigante. Enorme. Acordou de madrugada? Tá bom, vai lá, levanta se quiser. Ou da própria cama. Senhor, o Senhor me acordou? Que legal. Então eu só quero te dizer uma coisa. Eu te amo, Senhor. Eu te amo. O Senhor é lindo. O Senhor é maravilhoso. Cuida de mim, cuida da minha casa. Faz isso, Senhor. Vira e dorme. Vira e dorme. Durante o dia. Eu vou ler as coisas. Não, pega a Bíblia. Pega aqui. Aqui eu tenho Bíblia. Para ler. Estou lendo um livro. Comecei a ler um livro hoje sobre... qual é o título do livro? Eu esqueci até o livro. O título do livro é terrível. Aqui não está. São mais ou menos as armadilhas de Satanás. E como Satanás é sutil para nos afastar do Senhor. Né? Não, olha que o título do livro. A paz do diabo. E quem escreve é Spurgeon, o príncipe dos pregadores. 1700. Porque sabe o que acontece? Satanás te oferece coisas agradáveis. Satanás te oferece uma paz mentirosa, falsa. Satanás sempre vai te agradar em algo. Satanás não vai colocar em você um jugo para você se afastar dele. Não, ele vai colocar uma coisa gostosa para você se aproximar mais dele. E o título do livro, que na realidade é uma mensagem do Spurgeon, ele era um grande pregador, ele é chamado do príncipe dos pregadores. A rainha ia escutar a mensagem dele. Naquela época, os jornais publicavam as mensagens dele de toda a Europa, de Estados Unidos. Spurgeon é o príncipe dos pregadores. E ele coloca nessa mensagem dizendo: Satanás te oferece uma paz. Para te afastar do Senhor. E é sutil. Estou cansado. Estou com a cabeça quente. Eu estou chateado. Preciso relaxar. Preciso me acalmar. Qual seria o melhor caminho como cristão? Qual seria? Orar. O que a gente faz? Não, vou jogar um pouquinho no celular. Vou jogar no celular um pouquinho, porque aqui, jogando eu me relaxo. Jogando eu fico em paz. Jogando eu sinto sono e eu durmo. Vai orar. A minha esposa sabe que eu não gosto de colocar no celular jogo, porque eu fico viciado. Faz 15 dias que coloquei um jogo, eu fiquei viciado. Já tirei. Eu sei qual é a minha fraqueza. Eu sei que isso não me faz bem. Então, já tirei. É uma paz que o diabo te dá. E tira a tua consagração. Amém? Daniel. Não vamos nos contaminar. Ele não fala de contaminação. Não queremos isso. Nós rejeitamos. Queremos só verduras. Queremos nos consagrar. E eles foram abençoados por Deus. E se tornaram os homens mais sábios do reino. Não é só o pecado, mas às vezes o embaraço. Aquilo que nos atrapalha. Nos tira, nos afasta da presença de Deus. Amém? Vamos orar? Pai, que este momento de estudo, de meditação, Senhor, tenha sido realmente edificante, tenha sido um despertar, tenha sido um alerta, tenha sido, Senhor, um alarme para cada um de nós, e que continue sendo para aqueles que vão assistir este estudo, Deus, através da internet. Pai, que realmente nós possamos entender que a melhor escolha é sempre será nos aproximarmos do Senhor mais e mais.
Oh Deus, eu sei que o Senhor não quer orações longas, e sim, que não tenham saído da nossa alma, do nosso coração. Às vezes o Senhor quer orações pequenas, curtas, mas que sejam sinceras, verdadeiras. O Senhor não quer que a gente cante lindo, perfeitamente, mas o Senhor quer que a gente cante de coração, de forma verdadeira. O Senhor não quer horas e horas, talvez com o joelho dobrado, mas uma frase só te dizendo: Senhor, eu te amo. E essa frase sair realmente do coração, um amor verdadeiro. Eu sei que o Senhor vai se alegrar tanto, que o céu vai fazer festa. Que possamos entender, oh Deus, que consagração é sempre tomar uma atitude, nos aproximamos mais do Senhor, cada vez um pouco mais perto do Senhor. Ajuda-nos a entender isso, ajuda-nos a compreender isso, e ajuda-nos a viver isso, Pai. Eu te rogo, te suplico, Deus, em nome de Jesus. Amém.